Olá, está no ar mais um programa Pet House. E hoje a gente está aqui com a presença ilustre do Harley, que é paciente da doutora Elizabeth. E o assunto de hoje é pedra na bexiga, não é isso, doutora? Olá, mais uma vez aqui no Pet House, gravando um tema muito interessante que muitas pessoas nem imaginam que isso pode acontecer. Alguns acham que só em gato, outros nem imaginam que com cão pode acontecer isso. A gente, quando gravou, montou o roteiro, né, do que a gente vai falar. Vamos falar em cálculo em bexiga ou cálculo em renal. E aí, nessa semana, coincidentemente, veio o meu paciente, que já faz um tratamento para seborréia, ele tem problema de pele, e ele veio com cálculo em bexiga. E aí, através de ultrassom, os exames, ele chegou obstruído, que ele não conseguia urinar, porque além do grandão que ele tinha dentro da bexiga dele, ele tinha vários fragmentozinhos que entrou no canal e não saía. Então, ele chegou realmente obstruído. E aí, depois de fazer os exames de sangue, ultrassom, raio-x, nós vimos o tamanho da pedra que estava nele. Ele é um paciente de 11 anos, macho, castrado, só que pela tendência da raça, genética dele, ele veio acumulando isso. Só para a gente falar assim muito rápido, o cálculo são minerais que vai se depositando, formando ao longo da bexiga, podendo ser estruvita ou oxalato de cálcio. Esses são os mais comuns em cães. Muitas vezes ligado à alimentação, genética, idade, fator predisponentes. E com o passar do tempo, eles vão eu falo que é igual uma areinha da praia. Literalmente, você pega um copinho com água do mar, sacode, tá aquelas areias ali. Só que com o tempo elas vão se depositando, se juntando uma na outra, formando uma pedra. Podendo ser uma pedra grande, média ou pequenininha. Em algumas situações, a gente nem precisa partir para a cirurgia. Somente alimentação para poder diluir essa pedra, ou em algumas situações mesmo a gente tem que partir pelo ato cirúrgico. Doutora, conta pra gente, por que os pets desenvolvem a pedra na bexiga? Então, tem as causas predisponentes, genética, alimentação, raça, tá? Tem algumas raças que são mais predisponentes. Eu falo que os cães é mais comum do que os gatos machos. Os gatos machos, eles vêm obstruídos, mas não formam pedras grandes. Formam areia, cristais, aonde acaba ali entrando no canal. Não chega a formar uma pedra, porque o canal deles, da uretra, é tão pequenininho que ali a própria areinha que entra no canal já começa a obstruir. Nas gatas fêmeas é comum a formação de pedra. Tá? Então, lembrando que gato, gata, felinos em geral também pode ter isso. É muito comum os gatos machos não castrados que marcam território e a alimentação, o tipo da ração que dá para o felino, com corante, muito palatabilizante, e aí ele acaba desenvolvendo realmente os cristais, né? Que a gente fala que são os cristais, oxalato de cálcio ou estruvita. Nos cães, se a gente pensar que os gatos que ficam marcando o território, que seguram muito a urina, porque às vezes não conseguem sair ou ir para uma caixinha de areia, se a casa tem muitos gatos e aí não tem aquele número de caixa de areia o suficiente, o gato fica contendo ali para chegar o momento certo dele fazer xixi. Isso favorece. Nos cães, se aquele cachorrinho que tem o hábito de passear todos os dias e de uma hora para outra o dono mudou a sua rotina, não começa a sair com frequência para a rua, ele fica concentrando mais a urina, ali realmente tem a tendência também de ter a formação das urolitíases, né, que são as pedras, os cálculos em bexiga. Também lembrando que pode acontecer no rim. Conta pra gente, doutora, existe alguma forma de evitar que os nossos pets tenham pedra na bexiga? Tem sim, tem sim. Muita aguinha, tá? Favorecendo ele ter bastante água filtrada, levando ele para passear constantemente. Isso a gente está falando dos cães, tá? Passear constantemente, uma ração de boa qualidade, que hoje em dia eu falo que o mercado pet, da mesma forma que cresce
da forma favorável, também cresce de uma forma desfavoráveis. Por quê? Hoje em dia lança tudo quanto é marca de ração e é uma disputa muito grande. Então, em algumas situações, entra no mercado rações muito baratas, com a proteína que não é de boa qualidade. Isso favorece a cálculo de estruvita ou oxalato de cálcio. No caso dos felinos, tá? Se a pessoa tem mais de um felino, ela tem que ter um número a mais de caixinha de areia, tá? Vamos supor, se ela tem 2 felinos, ela não pode ter uma caixa de areia. Ela tem que ter de 3, no mínimo 3, espalhado pela casa, tá? Em pontos diferentes. Quando chega um felino diferente na casa, um novo morador, os gatos que são mais territorialistas, eles vão se conter mais para fazer xixi. Isso é em questão de feromônio. Então, tem que prestar atenção se os gatos mais antigos, ou até esses mais novos que chegam mais acuados, mais assustados em mudança de ambiente, eles estão realmente preparados para poder usar a caixinha, observar se eles estão indo fazer direto o xixizinho dele. Então, é uma questão de observação. Além da ração, que, como a gente falou, as caixas de areia, genética, siamês, tem muito problema renal, os gatinhos siamês. No caso dos cães, shih tzu, pugzinho pode acontecer. Lembrando que os SRD, que são aqueles sem raças definidas, eu escuto muito falar isso hoje na clínica. Ah, mas vira-latinha não dá trabalho. Ah, mas vira-lata é tão saudável. Sim, eles são realmente um pouco mais resistentes, mas a gente não pode esquecer que a genética deles são várias misturas de raças e algumas raças que podem ser predisponentes a problema urinário, tá? Lembrando que o cálculo, urinário, ele também pode fazer falência renal. Então, se o animal tem uma pedra enorme, como esse daqui, que era gigantesca, não consegue encher a sua bexiga como deveria encher para poder passar da saída, o que acontece? O rim, ele produz, está produzindo, está mandando para quem? Para a bexiga. Só que a bexiga tem um tampão. O que vai acontecer? É o que a gente chama de hidronefrose. Esse rim acaba voltando a urina para o rim, onde não deveria. E aonde muitas vezes causa insuficiência renal. Existe um porquê também. Por isso é importante a gente sempre levar, os pets para passear ou deixar um tapetinho higiênico em algum lugar da casa para que eles possam fazer xixi e não fique segurando, não é verdade? A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas antes a gente vai conferir alguns vídeos que estão fazendo sucesso na internet. Não sai daí não. E essa mamãezinha carregando o seu filhote na cestinha, toda orgulhosa. E tem coisa mais gostosa do que receber esse abraço cheio de amor? A gente vai fazer uma pequena pausa, mas antes eu gostaria de convidar todos vocês para acessar o QR Code que está aparecendo aqui embaixo. É muito simples, basta você apontar a câmera do seu celular para ter acesso à programação completa da ISTV. Todos os filmes, séries, programas e muito mais. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto e de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha a tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida Dom Pedro, número 3017, telefone 3351-9767. A Parte Média é uma rede de clínicas médicas que oferece consultas, exames e check-ups, atendimento rápido com hora marcada e sem burocracia.
Hoje, com hospitais e ambulatórios concentrados em atender aos pacientes da Covid, a Partimed abre suas portas para os casos que não podem esperar, ajudando a desafogar o sistema de saúde brasileiro. São mais de 20 especialidades em um só lugar, seguindo todas as recomendações da OMS e também das autoridades. Então, acesse partimedsaude.com.br e agende a sua consulta ou exame médico na Partimed mais próxima. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologista, ortopedista, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 3342-7517. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na Rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. Estamos de volta e no programa de hoje nós estamos falando de pedra na bexiga. Por isso que o Harley está aqui hoje, que ele é paciente da doutora e passou por esse problema. Doutora, conta pra gente quais são os primeiros sinais que os pets apresentam quando estão com pedra na bexiga ou no rim. Vamos primeiro falar dos animais que têm cálculo em rim, dentro do rim, na cortical e medular, que são a anatomia renal. Com certeza a ureia e a creatinina dele fica mais aumentado, que são as enzimas que a gente mede a função renal. Com isso, o animal procura mais água. Então, o tutor vai ver o animal bebendo muita água. E ele entra num quadro de polidipsia, ele acaba fazendo mais xixi. Então, a gente começa a suspeitar que tem alguma coisa. É comum o tutor achar que o animal é diabético, de tanta água que bebe. E aí, quando nós vamos fazer os exames, nós percebemos que ele tem uma insuficiência renal. O rim está se manifestando ali. Com os exames, a gente percebe que tem cálculo dentro do rim. E aí tem todo um tratamento medicamentoso. Existe hoje essas sondas duplo J, que faz cirurgicamente, que na humana tem, na veterinária está chegando agora. Precisamos pensar se realmente vale a pena partir para um ato cirúrgico ou tentar esses medicamentos que dilatam mais o vaso para tentar expelir essa pedra. Tudo tem a ver com o tamanho do cálculo, idade do animal, como ele está, como está esse rim dele, né? A função, como está trabalhando. No caso da bexiga, tá? Vamos supor que o animal está montando aquelas areias, os cristais, os minerais dentro da bexiga. E ali são vários cristais, várias areinhas que elas vão se juntando, formando uma única pedra grande ou vários cálculos ali. Em algumas situações, a gente consegue, com uma ração medicamentosa, uma vitamina C, dependendo do tipo do cálculo, tem como a gente fazer isso, e tentar fazer com que o animal consiga expelir esse cálculo, tá? Tudo depende do tamanho que ele se encontra dentro da vesícula urinária do animal. Caso seja muito grande, não vai passar pelo canal, né? Que a gente vê que mesmo com medicamento, com alimentação, não vai passar ali pelo canal, não comporta o tamanho dela com o canal do animal. A gente parte para o ato cirúrgico. Abre-se a bexiga, retira-se a pedra, a sutura, deixa o animal com a sonda por alguns dias, porque aquela bexiga não pode encher muito de urina, senão abre o ponto da bexiga. Então, tem todo um cuidado pós-operatório. E ali, a partir daquele momento, a gente orienta o tutor, fazer análise para saber qual cálculo que é, para poder entrar com tratamento de prevenção. Porque uma vez que o animal tem tendência a ter cálculo, ele pode ter outras vezes.
Hoje mesmo a gente atendeu uma gatinha que há 6 meses atrás nós abrimos a gata, tiramos uma pedrinha pequena, mas que não ia sair ali pelo canal. E aí agora, 6 meses após, ela já está com as areinhas, ela já está querendo formar cálculo novamente. Não vamos operar ela, vamos partir para a parte medicamentosa dela, tá? Tudo o tutor tem que observar. Se essa tutora dessa gatinha, que é a dona Creuza, proprietária da Lola, não tivesse mencionado, olha, ela está fazendo força para fazer xixi, ela está gotejando, ela está com incontinência urinária. E aí no ultrassom mostrou. Isso foi hoje, lá na clínica. Então, a gente consegue partir para um tratamento até para evitar um ato cirúrgico. Porque também, tadinho, vamos pensar, um animal que tem essa tendência de formar cálculo, toda hora abrir para retirar uma pedra, é judiação. O animal não aguenta. Esse daqui, tadinho, ele tem 11 anos. Mas no vídeo mostra o tamanho do cálculo que ele tinha. Com certeza, o cálculo que ele se formou não foi em 1 ano nem em 2, foram muitos anos. Inclusive, a proprietária dele comentou que quando a gente mandou ele para casa para fazer o pós-operatório, ela falou assim, nossa, eu nunca vi o Harley fazendo tanto xixi, porque a pedra obstruía, né? Ele fazia de gotinhas ali. E é assim que funciona. Por isso é sempre importante o olhar do tutor, né? Os pequenos sinais aí que o seu pet apresenta. Doutora, como que é feito o diagnóstico desse tipo de problema? Primeiro de tudo, como que o animal chega para nós, né? O tutor vai mencionar a queixa principal dele. Ou ele está obstruído, que não urina de jeito nenhum, ou ele está bebendo muita água, e aí tem uma insuficiência renal aí no meio, e aí a gente vai descobrir se é só uma insuficiência renal, tem cálculo, né? Ou ele está com incontinência urinária, fazendo de gotinhas, algumas vezes até com sangue. Aí o tutor, esse é o mal, porque às vezes o tutor ele quer tratar em casa, aí ele vai numa casa de ração, meu animal está com sangue na urina, uma hematúria que a gente fala. E aí passa antibiótico, aí dá aquela melhoradinha com antibiótico e logo volta. Por quê? A pedra, em algumas situações, ela é pontiaguda, não é lisa, nem sempre ela vem lisa. Ela vem em formatos até de estrelinha, elas são pontiagudas. E aí fica aquela pedrinha batendo na parede da bexiga, ela machuca, ela fere. Então, o sangramento vem, em algumas situações, pela pedrinha batendo ali na bexiga. Então, o animal está com a bexiguinha um pouquinho mais cheia, deita, aquela pontinha da pedra bate na bexiga, aí machuca. E aí, se você entrar realmente com anti-inflamatório, um antibiótico, vai amenizar, ele vai parar de ter dor por um tempo. Parou a medicação, a pedrinha está lá, linda, formosa, bonitinha, machucando o animal. E aí volta o problema novamente. Então, depende muito como esse animal chega para nós. Então, na consulta, feita a anamnese, a gente consegue fazer uma palpação abdominal para sentir se ele tem dor. Em algumas situações, se a pedra for muito grande, a gente consegue sentir o cálculo, igual desse aqui eu senti. Num gato obstruído, quando o proprietário chega, ele está tentando fazer força para fazer cocô. Não é cocô, ele está tentando fazer força para fazer xixi, que a gente vai apalpar, a gente sente a bexiga do tamanho de uma laranja. Bexiga dura, firme. E aí eu falo, ele está obstruído, ele está querendo fazer xixi e não consegue. Então, é onde o animal, no caso dos felinos, depois de ultrassom, exame de urina, perfil renal, para saber como que está essa função renal, a gente anestesia o animal, tenta passar a sonda para poder desvaziar e lavar. E aí o certo seria ficar alguns dias sondado, porque se for por um corante da ração, em algumas situações nós passamos a sonda, desvaziei, pode ir para casa. Amanhã ele volta obstruído, porque o corante está na circulação sanguínea. E aí ele volta a produzir aquela urina com cálculo, e aí volta a obstruir novamente. Então, tem todo assim, cada caso é um caso, eu falo. Depende muito de como o tutor chega com a queixa principal. E, doutora, existe algum remédio para curar a pedra na bexiga? Eu falo que tem a prevenção. A prevenção, sim. Uma vez que o animal é diagnosticado, realizado o tratamento cirúrgico ou medicamentoso, nós temos que fazer a prevenção. Só um parênteses que eu acho muito importante. É muito comum felino não castrado marcar território por efeito hormonal e aí ele concentra o xixi dele para ficar
marcando onde tem outros animais, até ele fica ali marcando. Isso faz com que ele concentre mais. E aí pode ter o quadro não de pedra, mas de obstrução, tá? Obstrução por cristais. Lembra que eu falei no início do bloco, felino macho é mais comum os cálculos em cristais, a forma de areia. Gata, por ter um canal maior, é comum, não com tanta frequência como o cão, mas é comum nós pegarmos o cálculo maior, grande, tá? Então, no caso de um gato macho, o certo é castrar. Lógico, chegou obstruído, passar a sonda, fazer todo o tratamento medicamentoso, fazer cultura e antibiograma para ver se tem uma infecção urinária ali, entrar com antibiótico terapia correto. Não é chegar assim, qual é o melhor remédio para a infecção? Aí vai passar não. Existe um exame chamado cultura e antibiograma, que nós vemos qual a bactéria que está persistindo ali e qual é o antibiótico melhor para aquela bactéria. Esse exame nos diz. E aí entraria com o antibiótico mais correto para aquela situação, tá? E esses são os filhotinhos mais atrapalhados e fofos que você vai ver hoje. E acho que todo mundo tem aquela amiga pegajosa. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto e de segunda a quinta você leva o seu pet para tomar banho e ganha a tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida Dom Pedro, número 3017, telefone 3351-9767. A Parte Med é uma rede de clínicas médicas que oferece consultas, exames e check-ups. Atendimento rápido, com hora marcada e sem burocracia. Hoje, com hospitais e ambulatórios concentrados em atender aos pacientes da Covid, a Parte Med abre suas portas para os casos que não podem esperar, ajudando a desafogar o sistema de saúde brasileiro. São mais de 20 especialidades em um só lugar, seguindo todas as recomendações da OMS e também das autoridades. Então, acesse partemedsaude.com.br e agende a sua consulta ou exame médico na Parte Med mais próxima. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologista, ortopedista, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 3342-7517. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na Rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669.
E estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. O assunto de hoje é pedra na bexiga. Por isso que esse idosinho está aqui com a gente, que é o Harley. Ele teve esse tipo de problema, né? Ele teve pedra na bexiga e a doutora Elizabeth teve que fazer a cirurgia. Doutora, conta um pouquinho pra gente como foi o quadro clínico dele. Então, o Harley, como eu contei para vocês, ele é um pacientezinho super idoso. Ele tem 11, 12 anos, mas ele já passou por poucas e boas. Ele já retirou um tumor do conduto auditivo há um tempo atrás. Ele faz um tratamento de pele, onde ele tem uma seborreia, dermatite seborreica, que a gente fala. E a gente tirou um cálculo que eu acho que ele estava cultivando aí há uns 5 anos, pelo menos, 4, 5 anos. Hoje, se vocês observarem, ele está de fraldinha, tá? Ele ainda está com os pontos, ainda se encontra com os pontos, mas a tutora está muito satisfeita porque o animal agora tem uma qualidade de vida. É que ela nunca chegou, olha como é assim, as pessoas não imaginam. Ela nunca imaginava que o fato dele ter a incontinência poderia ser um problema de cálculo. Então, até que o dia que ele chegou obstruído, uma daquelas pedrinhas minúsculas entupiu no canal. E aí ele não conseguia fazer xixi, a barriga super distendida, que era a bexiga cheia de urina, muito grande, o rim estava produzindo, só que não tinha vazão para sair. Eu falo que é igual aquele sifão de pia, né? Entupiu, e ali transborda. Para onde vai transbordar? Tem que voltar para algum lugar, volta para o rim, e isso é perigoso, causa falência renal. É o que a gente chama de insuficiência renal por uma hidronefrose. E aí, naquele dia, ele estava tão mal, porque ele já estava uns 5 dias assim. Nós passamos a sonda nele para poder esvaziar essa bexiga. E ali, antibiótico, anti-inflamatório, melhorar o quadro clínico dele, porque eu pensei, se ele está tão mal e eu for abrir essa bexiga dele, a bexiga vai estar com um tecido tão friável que a gente não vai conseguir suturar, os pontos vai dar decência. Então, a gente teve, com a pedra, tratar antibiótico, anti-inflamatório, medicação para dor. Isso ele sondado o tempo todo. Depois de uns 5 dias, vamos operar? Vamos operar. Nas imagens de ultrassom que nós fizemos, raio-x, a gente não acreditava no tamanho da pedra. Quando a gente abriu, tadinho, era o formato da bexiga dele todinha. Não tinha espaço para caber urina ali, por isso que ele só gotejava. Então, quando a gente liberou ele para casa, a doutora ficou muito satisfeita, porque, inclusive, em 5 dias de pós-operatório, ele já engordou, quer dizer, ele não conseguia nem comer direito. Imagine a dor que esse animal sentia. E é aquilo que eu falo, nem todos os tutores, eles têm um olhar forte, acha que às vezes é normal. Quantos tutores não imagina que um animal pode ter um cálculo desse? Como pode ter câncer, como pode ter diabetes, enfim, como pode ter cirrose. Então, eu falo que o animal só não fala, né? Mas ele tem muitos problemas semelhantes que os nossos. E, doutora, depois de extrair essa pedra da bexiga, né, como foi o caso do Harley, ela é encaminhada para análise? Sim, é o correto. Como também nos tumores, a gente manda para biópsia. Então, a gente precisa saber qual tipo de tumor está no animal, como também a gente tem que saber qual tipo de cálculo que tem o animal. Porque, assim, a olho clínico, olhando, muito difícil. Então, a gente tem que ter a certeza para poder fazer um tratamento preventivo melhor, mais seguro. Existem rações no mercado mais específicas, medicação específica, dependendo do tipo do cálculo, para prevenir uma possível reincidência. É verdade, é sempre importante, né, mandar para análise para saber realmente o que o seu bichinho tinha. E, doutora, existe algumas raças que têm mais predisposição a ter esse tipo de problema? No caso dos felinos, os siamês, tá? Eles têm muito problema urinário. Lembrando que também os SRD, vem muito gato SRD, e SRD é uma mistura de várias raças, então, lembrando dos vira-latinhas. Shih Tzu, Lhasa, o campeão de todos é o Schnauzer, tá? Muito comum ter problema urinário. Pug, algumas raças grandes pode ter sim, é comum, mas esses miniaturas são mais específicos.
Doutora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, dividindo seus conhecimentos. Esse assunto, né, que a gente não escuta falar tanto de pedra na bexiga, mas que realmente acontece. Você tem vários casos na sua clínica. Prova viva é o Harley, que está aqui, ele acabou dormindo. Mas muito obrigada, doutora, por estar aqui com a gente, ter trazido o seu paciente hoje aqui, essa presença especial para o programa. Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui. Eu pedi para a tutora deixar eu trazer o Harley. Ela cedeu com o maior prazer, com muito bom gosto, porque ela ficou impressionada com o tamanho do cálculo. Ela, não, super disponho dele ir para lá, porque acho que é importante passar isso para as pessoas. Nem todo mundo imagina que isso possa acontecer, e pode sim, gente. Pode acontecer sim. Gato também é bastante comum. Então, de vez em quando, que vocês perceberem que o animal está diferente, está andando numa posição mais estranha, bebendo mais água, fazendo força, que muitos falam que é força para fazer cocô e às vezes é para fazer xixi. Então, dá uma ida até o veterinário, ele é a melhor pessoa para poder orientar, estudou, sabe a anatomia, onde está a bexiga, onde está a rim, para poder palpar e falar assim, não, isso aqui realmente é uma bexiga distendida, eu acho que é importante fazer uns exames. E assim a gente consegue tirar aquele desconforto do animal. O programa está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado desse tema e da participação aqui do Harley. Semana que vem eu tô de volta, um grande beijo a todos e até lá!